Hoje, dia 11 de outubro de 2013, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nailton Almeida, que é inspetor-chefe do CREA, e vamos conversar com ele a respeito desse trabalho, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para falar a respeito de como é feito os trabalhos do CREA com relação à fiscalização de obras e estudos. Nailton, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Barreira, em especial ao Patrulha RB. Muito bom dia, Marcelo Ferraz, ouvintes da Rádio RB, né? E é um grande privilégio, um grande prazer estar aqui com você para esclarecer a população sobre a importância e sobre o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então vamos começar. O que realmente é o CREA? Pois é, Marcelo, o CREA é uma autarquia de fiscalização do exercício e das atividades profissionais da área tecnológica. Por isso que você vê que existem as engenharias inseridas, engenharia civil, sanitária e ambiental, né, também geologia, geografia, a engenharia agronômica. Então, é um conselho multiprofissional, né? Então, as ações do CREA, elas transitam em todas as áreas tecnológicas e por isso a ação do CREA ela é muito forte aqui na região com relação às engenharias civil, né, e também à agronomia na região oeste da Bahia. O CREA está vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, e tem a missão, Marcelo, de orientar, valorizar e fiscalizar o exercício ético legal da engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia, em nível superior e médio, né? E tudo isso em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, quer dizer, toda pessoa que é formada em engenharia, ele, para exercer, por exemplo, a profissão, Nailton, ele tem que passar uma prova pelo CREA, ele tem que adquirir a carteira. Como é que funciona para ele poder exercer a sua profissão? Pois é, o aluno, quando ele entra dentro de uma universidade, né, ele sai daquela universidade diplomado, né? Então ele tem um diploma de nível superior de engenharia, mas para o exercício da profissão ele precisa ser habilitado, e a habilitação profissional quem dá é o Conselho. O Conselho de Engenharia e Agronomia não tem prova de proficiência. Inclusive, nós estivemos agora em Gramado, no CNP, que é o Congresso Nacional de Profissionais, e foi bastante discutido, viu, Marcelo? Essas questões. O exame de proficiência. Por 4 votos apenas foi rejeitada a proposta de não inclusão do exame de proficiência para a habilitação profissional na engenharia. Apenas 4 votos. No universo de aproximadamente lá, acho que tinha mais de 1.000 profissionais reunidos, que são representantes, eram delegados, tá, de todos os estados do Brasil, né? Então, apenas por 4 votos foi rejeitada. Se fosse aprovada, iria para a plenária agora, o CONFEA iria analisar isso para poder implementar, mas a princípio, ainda para dos dois próximos anos, foi rejeitada essa proposta. Então, se amadurecendo a forma de avaliação, nós sabemos que é importante a qualificação desses profissionais que estão no mercado, né? A nossa atividade é uma atividade em que pode, quando feita de forma equivocada, ou por leigos, ou por profissionais não habilitados, gera risco para a sociedade. Então, é importante que essa fiscalização ela seja eficiente, que o CREA esteja presente e de forma eficiente fazendo a fiscalização em todas as regiões do Brasil. Antes de começarmos a conversar, eu até falei, vou perguntar, Nailton, por exemplo, nós estamos vivendo um boom de crescimento na nossa região com relação a moradias. E hoje em dia, para se construir uma casa, existem padrões mínimos exigidos pelo CREA? Ou eu posso ter o meu terreno, chega aqui o pedreiro, eu quero uma casa com 2 quartos, isso, está aqui o tijolo, está aqui o cimento, a areia, a brita, e você se vira. O que é interessante ressaltar, né? Todas as atividades do CREA, elas são formadas, são discutidas em câmaras técnicas especializadas. O que diz, o que pode ou não pode ser fiscalizável, são esses atos normativos oriundos dessas câmaras técnicas que funcionam nas diversas áreas. Você vê que é um conselho multiprofissional. Então, a Câmara, por exemplo, técnica de engenharia civil, determinou que obras até 70 metros quadrados, desprovidas de laje, então não
Porque se você vai colocar laje, você vai ter que ter o cálculo estrutural, e aí você, independente do tamanho, teve laje, e a laje só para cobertura, necessita do acompanhamento técnico de engenheiro civil. Tá? Então, nesses casos aqui, como eu estou lhe falando, de obras até 70 metros quadrados desprovido de laje, não necessita de comprovação de participação de profissional habilitado, por entender de se tratar de uma construção popular. Só que nós estamos observando, Marcelo, e aí eu sempre que dou entrevista falando sobre isso, fala sobre isso, né? falo, muitas vezes as pessoas acham que contratar um profissional é custo, e eu tenho batido, tenho colocado essa tecla. Não. Por que não é custo? Porque na medida em que os cálculos são realizados por aqueles profissionais, geralmente, quando é feito por lei, utiliza-se muito mais material, né, do que um projeto realmente elaborado, feito por um profissional habilitado. Então, o custo gasto com material ele é excedente na medida em que você não tem um acompanhamento técnico. Então, se você for pesar na balança isso, Marcelo, com certeza a contratação de um profissional habilitado para fazer reduzirá em muito o custo da obra. Eu queria relatar também que existe um projeto que inclusive está sendo desenvolvido, provavelmente aqui na região, aqui em Barreiras, vai ser um projeto piloto para a Bahia, que é o projeto de engenharia pública, em parceria com o CREA Universidade. Nós temos aqui a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que tem curso de engenharia civil, e também a Prefeitura de Barreiras. O que acontece? É muito importante essas pessoas que não têm condição de pagar um profissional, que elas sejam acompanhadas. Né? O ato normativo da engenharia civil diz que não é necessário, mas nós entendemos até para que a cidade ela seja que vai morar naquela. Perfeitamente. E pela questão estética, né? Se você tem um trabalho conduzido por um profissional, você vai ter uma urbanização adequada para esses bairros. Então existe esse projeto de engenharia pública que está sendo formatado. É muito provável que ainda este ano a gente consiga implementar com essa parceria, que vai pegar esses profissionais, esses alunos, né, que estão nesses cursos de engenharia, poderão, e de forma prática, vai melhorar a qualidade do ensino, porque eles vão estar de forma prática trabalhando com essas comunidades, e também a população terá um ganho, porque sairá dali com um trabalho técnico acompanhado por professores, pela equipe da infraestrutura da prefeitura, e vai ter, obviamente, uma redução nos seus custos de implementação, de implantação. Por exemplo, quando se fala muito no CREA, se lembra logo da parte da engenharia civil, mas, por exemplo, como são várias áreas dentro da engenharia, por exemplo, é quando você pega, ser dono de uma área, fazer a plantação e precisar da aplicação do veneno. Você precisa do acompanhamento do agrônomo. Perfeitamente, precisa do receituário agronômico. Né? O que acontece? Se você vai fazer uma adubação numa área, você precisa da análise do solo e da recomendação. Né? Às vezes o cara está gastando muito dinheiro, jogando muito além daquilo que precisa. Né? Você talvez precisaria colocar essa fertilização em outra área que ele não identificou. Então é para isso que serve, né, o profissional, é para isso que serve a capacitação técnica, a habilitação do profissional da engenharia, nesse caso aí especificamente engenharia agronômica, nessas áreas. Ana, por exemplo, com relação a tipos de documentos que o CREA emite, qual tipo de documento que o CREA emite para a população e se emite alguma coisa? É interessante, Marcelo, até uma dúvida que a população tem, todas as vezes que observa lá, que tem uma plaquinha do CREA, fiscalização CREA, né, as pessoas têm a ideia de que, por estar com aquela placa do CREA, aquela obra está regularizada. Isso não é indicativo de obra regularizada, é indicativo que a obra foi fiscalizada, né, e que caso ela não tenha um profissional, será cobrado daquele empreendimento ou daquela residência a permanência de um profissional acompanhando aquela obra. Pelo menos fazendo a visita, né, diariamente àquela obra. Né? Perfeitamente. Ele precisa estar com os projetos e acompanhando a execução daqueles projetos. Então, o CREA fiscaliza e coloca aquela placa para um indicativo de que passou um fiscal ali,
né, e que aquela obra foi visitada, foi fiscalizada pelo CREA. Por exemplo, tem uma pergunta do ouvinte aqui, Nailton, com relação à barreira, a questão de infraestrutura do nosso município, a questão da acessibilidade, que muito se fala, e várias construções, como vivemos um PUD de crescimento na área da construção civil, e muitos prédios construídos, mas essa questão da acessibilidade, das normas, e muitas vezes esses empreendedores, esses construtores não seguem isso. Vocês cobram também isso, quando, como você disse, a necessidade de se ter ali o dinheiro para que o próprio CREA possa cobrar desse profissional. Sem dúvida, Marcelo. Inclusive, nós tivemos uma participação direta, né, juntamente com o Ministério Público. O Dr. Eduardo Bittencourt acompanhou todo esse processo. Nós participamos diretamente na discussão da Lei 900, na Lei Municipal 900, de 10/6/2010, que é a Lei da Acessibilidade do Município de Barreiras. Acessibilidade é uma questão crônica, eu diria, em toda a Bahia. O CREA está cobrando, né? Agora, o que acontece? Nós temos aí, Marcelo, um problema sério que é com relação ao que já estava implantado, nas disposições transitórias, né, chamadas. O que fazer com o que já foi implantado? Obviamente que a gente precisa ter um trabalho aí, um trabalho conjunto, né, de conscientização para que as pessoas elas passem a entender, e aí eu diria, principalmente aquelas pessoas que estão, os empresários da cidade. Existem estudos, Marcelo, em São Paulo, né, que já tem um indicativo do aumento de vendas em função da implantação da acessibilidade na sua loja. Existem estudos comprovando isso. Obviamente que aquela pessoa que não tem acesso, ela manda alguém verificar ou comprar para ela. Na medida em que ela vai até o local, ela se sente privilegiada e passa a consumir mais. Isso aí é uma questão já está na mídia, isso já tem colocado. Nós temos a fiscalização do CREA, está orientada a dar ênfase quanto à acessibilidade nas edificações públicas e privadas que acomodem grandes contingentes, né, de pessoas, exemplo de shopping, cinemas, teatros, estádios, parques e praças, hospitais, clínicas, templos religiosos, né, e aí uma infinidade. Uma coisa bem interessante com essa questão da acessibilidade, recentemente Santa Maria teve uma tragédia na boate, né? Inclusive vocês fizeram fiscalizações aqui, junto a essas casas noturnas onde se pratica show. Quer dizer, então hoje em dia uma pessoa que quer construir uma casa de show, ela tem que seguir certas normas com relação à entrada e saída das pessoas, né? Tem que seguir, tem que emitir na ART, e na ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, tem lá a declaração do profissional, do engenheiro civil, de que foi cumpridas as normas de acessibilidade. Se ele declara falsamente isso, ele pode responder aí sanções em todos os aspectos, não só com um processo disciplinar no próprio conselho, né, no conselho de ética do CREA, como também as sanções civis, que vocês viram aí o que aconteceu com a Boate Kiss, que eles estão respondendo, e obviamente os profissionais eles também participam desse processo, porque eles precisam observar todo o dispositivo legal para poder elaborar um projeto dessa mão. Eu toquei nesse assunto, não, porque muitas vezes acontece das pessoas fazerem um projeto, no decorrer do projeto, querer fazer essas modificações, mas sem colocar na planta. Quer dizer, isso sobra para o profissional que aceita uma coisa dessa. Né? Exatamente. Né? O profissional não é apenas emitir um RT, ele não é apenas a assinatura dele. Né? O profissional que ele é responsável pelo projeto e execução, ele tem que fazer o acompanhamento disso. Né? Ele tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer a notificação para o empreendedor se não estiver seguindo, né? E se houver alguma mudança, essa mudança ela tem que ser também registrada e acatada pelo técnico, obviamente. Eu recentemente, esses dias, dei um passeio com o Naldo me tirou de casa, vamos dar um passeio para você conhecer Barreiras, e passei em vários loteamentos projetados, totalmente diferente desses loteamentos do passado, né? Tem um custo? Tem, porque você vai pagar um
um pouco mais caro em cima desse loteamento. Mas se você vai ter um lote urbanizado, quer dizer, você vai dar uma outra cara a esses lotes, quando a partir do momento que estiverem liberados para as suas construções, vai ter uma outra mobilidade urbana, até a facilidade de você entrar e sair dentro dos lotes muito grandes. Sem dúvida, inclusive não hoje, para você implementar um loteamento, né, você tem que ter inclusive a licença ambiental, né, ou dispensa de licença, a depender do porte do empreendimento, mas é necessário inclusive a licença ambiental desse empreendimento. Né? Então, toda a infraestrutura ela tem que estar prevista, né? E não é aprovado mais qualquer tipo de loteamento como no passado era feito. Isso porque depois sobra para o município não tem condições de urbanizar, fica aqueles moradores com alguns constroem belíssimas casas, mas o valor dela real não existe porque não tem estrutura nenhuma. Perfeitamente, você fez uma observação perfeita da realidade, né? Então nós precisamos, e para você voltar a fazer essas correções, o custo é muito alto, Marcelo, né? E o que acontece? Muitas vezes, algumas alterações elas não podem mais ser feitas, como por exemplo, largura de rua, né? Tamanho de calçadas, né? Altura, tem uma altura de um jeito, altura de outro. Exatamente. Esses problemas, eles são problemas crônicos, inclusive, de barreiras que necessitarão aí de muitos anos para que seja resolvido a contento, eu diria assim, né? Existem projetos populares, por exemplo, você falou na questão de 70 metros quadrados, que num futuro bem próximo vai precisar de um acompanhamento de um profissional. Mas, por exemplo, projetos acima de 100 metros quadrados, que quer construir sua casa, ele tem que ter o acompanhamento do profissional, até para padronizar esses tipos de construções de calçadas, essas coisas, não é isso, né? Sem dúvida. E o que a gente observa hoje, né? Você viu os projetos Minha Casa Minha Vida, né? São em áreas urbanizadas, né? Tem toda uma metodologia, né? E são casas populares, mas que estão numa estrutura de urbanização adequada para aquelas pessoas que estão ali, né? E se você entrar em loteamentos como esse, se você observa esse nível de organização. Até a entrada e saída dele você consegue. Perfeitamente. São ruas espaçosas que dá passagem para 2 veículos tranquilamente. Isso tem que ser observado e para aprovação, né, tanto na ambiental quanto na infraestrutura, necessita dessa padronização, da observação da legislação atual. Então eu quero agradecer a você, lembrando mais uma vez, né, que você procure um profissional, seja na área agronômica, seja na área civil, pessoas que quiserem tirar, por exemplo, conselhos com crédito, tem alguém, algum profissional que, por exemplo, está plantando, olha, eu estou querendo fazer isso gostaria de uma orientação. Vocês têm profissionais para isso? Nossos fiscais, nós temos um número reduzido, obviamente, nós temos 13 municípios que acompanhamos. Agora nós temos o inspetor Luiz Eduardo, que nos ajudou bastante, né? Foi com essa gestão do presidente Marco Amigo, foi criada a inspetoria Luiz Eduardo, mas nós temos aqui 2 fiscais que fiscalizam tanto a parte urbana como a parte rural, né? E é interessante falar, Marcelo, que nós estamos com uma operação Pente Fino chamada, até o final deste ano todas as obras de barreira serão fiscalizadas. Todas. Nós temos uma programação a ser cumprida até o final do ano, os fiscais estarão em campo. Mas as dúvidas existentes, nós temos a equipe que pode estar atendendo, né, a equipe de fiscais, e também pode ser feita a consulta e a gente encaminha isso para a nossa sede em Salvador, e os profissionais também retornam isso para aquelas pessoas que quiserem sanear suas dúvidas. Obrigado. Fique à vontade para as suas conclusões. Muito obrigado, Marcelo e Ribeiro. Nós estamos aqui amanhã comemorando o Dia do Engenheiro Agrônomo. Um abraço. Dia 12 também. Dia 12 de outubro, né, o Dia do Engenheiro Agrônomo. E dia 11 de dezembro, o Dia do Engenheiro, lembrando dos engenheiros civis aí, próximo mês. Queria mandar um abraço para todos os colegas profissionais da área de engenharia agronômica e parabenizá-los pelo seu dia, que realmente possamos estar unidos aqui na região de Barreiras para proporcionar a essa região uma agricultura sustentável, e um grande abraço para todos. Um abraço a todos. Voltamos na segunda-feira. Amanhã é feriado nacional, não temos o Papo LB, mas segunda-feira estaremos de volta. A você, obrigado.